E eu vou dividir minha tela com vocês. Então, eu mandei um material de PowerPoint. Esse PowerPoint tem 30 slides. A menos que eu seja obrigado, eu vou continuar trabalhando sempre no Zoom. Eu vou, no final de semana, amanhã, depois, eu vou estruturar a sala virtual inteirinha, com todo o material que vocês precisam para o semestre todo, e mais ainda do que for o necessário. Muito bem, turma. Bom, depois de toda essa conversa, eu acho que já entrou quem tinha que entrar. Nós estamos aqui com 14 alunos. É um número bom, um número grande, que quem estiver aqui vai ter um resultado mais positivo, né? Porque pega a explicação na hora. Eu vou dividir minha tela com vocês. Nós vamos ficar nesse canto. Deixa eu abaixar isso aqui. Nós vamos ficar nesse canto aqui. A apresentação que eu vou utilizar é essa apresentação aqui, mas nós temos mais coisas para mostrar, tá? Que nem, por exemplo, eu tenho a parte... Aqui estão vocês. Deixa eu só fazer uma coisinha só. Só um segundinho. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só abrir o programa aqui, que depois nós vamos falar dele. Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que é melhor desse lado aqui. Não tenho certeza absoluta disso, mas vamos ficar aqui nesse canto, que para quem está olhando para a tela é o lado esquerdo. Muito bem, turma. Então, na semana passada, nós começamos a trabalhar esse mesmo conjunto de slides aqui, tá? Esse conjunto de slides, ele foi mandado, eu dividi ele, eu tinha ele completo, né, com acho que 70, 80 slides, eu fiz uma limpeza nele, e nós vamos tratar desses assuntos aqui, entendeu? Então, nós já tínhamos falado semana passada a respeito disso, particularmente, não era um assunto que nós íamos entrar nesse exato momento, a parte de planejamento estratégico, e nós falamos a parte de brainstorming. Então, eu passei essa nova posição para vocês aqui. Você pode perceber que no nosso conjunto novo de slides aqui, ó, você percebe que eu fiz uma mudança aqui, por exemplo, na definição de brainstorming. Ok? Então, nós íamos começar a falar a respeito de brainstorming hoje. Então, a gente fez uma mudancinha na parte de brainstorming. Então, aqui agora ficou descrito da seguinte maneira, tá? Brainstorming é uma técnica criada para ajudar os grupos a gerar ideias criativas, com o objetivo de resolver um problema específico. O termo foi popularizado em 1953 pelo executivo de publicidade Alex Fickney Osborne, que previu que a produção criativa dos grupos seria cerca de 50% maior do que a de indivíduos que tentavam ter ideias por conta própria. Então, ele inventou essa maneira de interação de forma que as pessoas, elas dão, cada um,
um parpite em cima de um determinado problema específico. Ok? Então, algumas pessoas brincam e dizem que o brainstorm é um toró de parpite, que é exatamente isso. Você tem um problema, se forma o grupo, constrói-se a equipe de brainstorming, que normalmente é a equipe de melhoria contínua ou de Kaizen, nós vamos falar isso um pouco para frente. E aí eles começam a discutir aquele assunto ou escrever. Se você escrever, aí vai ser um brainwriting, ou brainstorm, cada um vai falando um pouco a respeito da questão. Então, isso aqui nós discutimos na semana passada. Então, agora, nós vamos entrar nessa parte aqui, ó, de mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta dada para um tipo de diagrama sistematizado pelo inglês Tony Buzan. Então, você tem que o mapa mental ele é um diagrama, como se fosse um organograma, mas ele pode ter diversos tipos de configuração. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, ele é voltado para a gestão de informações, de conhecimento e de capital intelectual, utilizado para compreensão e solução de problemas, na memorização e aprendizado, usado para a criação de manuais, livros, palestras, como ferramenta de brainstorming, e no auxílio da gestão estratégica de uma empresa ou negócio. Então, o mapa mental, ele vai te ajudar a organizar o teu pensamento. Basicamente é isso que o mapa mental faz. Você, para quem usa muito como ponto de memorização, né? Coloca em ordem as ideias que devem ser numa determinada sequência que a pessoa imagina que é a melhor sequência. Então, esse mapa mental ele vai servir para que você tenha uma organização do pensamento. E com essa organização, você pode até gerar mais pensamentos, mais coisas, pode detonar conceitos em cima desse mapa mental, quando você organiza o seu pensamento. O mapa mental, ele parte de um determinado ponto. Então, alguns programas de computador, eles vão usar o mapa mental e geralmente eles vão indicar que você comece pela ideia central. E aí, em termos de localização do diagrama, ele começa pelo centro mesmo. Então, você coloca a ideia central, a ideia principal no centro, e a partir daquela ideia principal você vai puxando conexões, vai puxando outras ideias e conexões. Normalmente, existe a visão, a noção de uma palavra que você talvez não conheça, mas não é uma palavra comum, que chama conceitonadores, um detonador de conceito. Então, você tem cada ramo que aparecer daquela ideia central, ela pode detonar um determinado conceito. Então, pode ser elaborado por meio de canetas coloridas, sobre folhas de papel ou em um programa de computador. E o sistema de diagrama de mapa mental funciona como se fosse uma representação gráfica das ideias que se organizam em torno de um determinado foco. Muito bem, então aqui está os exemplos. Aqui está a ideia central, e aí ele abriu aqui, essa ideia central, ele vai abrindo aqui. Essa ideia aqui passa a ser uma espécie de neurônio, e aí vai abrindo aqui também. Então, você tem aqui a ideia principal, ela se abre. Então, isso aí é para representar exatamente a rede neural da sua cabeça, a rede neural do seu cérebro. A ideia é essa, de copiar aquilo lá. Então, alguns influenciadores digitais dizem que quando se faz isso aqui, esse desenho, fica mais fácil de memorizar as coisas, mais fácil de organizar. Aqui nós temos um outro tipo. Aqui um tipo
um pouco mais complexo, né? Um pouco mais elaborado, porque ele não deixa de ser a parte central, tá vendo? Ele só colocou mais coisas iconográficas, né? Mais desenhos, né? Então colocou um desenho no centro e vai construindo em torno, aí vai amarrando uma coisa com outra. Aqui, ó, bem mais elaborado, né? Não sei se está dando para você ver direito aí. Tá conseguindo ver? Vocês estão vendo o que eu estou mostrando aqui ou não? Sim. Beleza. Sim. Agora, pode falar. Aqui, ó. Estou vendo sim, professor. Aqui, esse site aqui, ó, ele é um site onde você faz uma inscrição e você tem, pela internet, você não instala programa nenhum na sua máquina. Pela internet mesmo, você cria seus mapas mentais, ok? Então, se você clicar nesse ícone, nessa sentença aqui, você já vê que tem a mãozinha que está linkada já com o MindMaster, que vai te levar para o site deles e eles vão pedir para você fazer uma inscrição. Quando você vai no site, você tem essa tela aqui. Tá vendo essa tela ou não? Essa tela do site, vocês estão vendo? Sim. Então, o que acontece? Eu fiz o processo que eu estou propondo. Você clica no link. A gente vai fazer isso na sexta-feira, mas eu já estou mostrando o meu aqui, né? Então, você clica no link e você vai para o site. Faz uma inscrição. Então, aqui eu já fiz a inscrição. E aí você tem todos esses modelinhos aqui, ó. Todos esses modelos aqui te mostram o que pode ser feito num programa de mapa mental. Então, você tem um modelo que não é alinhado, parece muito um desses modelos que eu mostrei. Você tem um modelo estilo organograma. Você tem um modelo alinhado à direita. Você tem brainstorm e tem diversos outros tipos de mapa aqui que você pode seguir como template, como modelo. Eu vou pegar esse aqui. Cliquei nesse, que o alinhamento é à direita. Ele vai abrir para você, ó. Eu vou dizer começar aqui. E aí ele te dá aqui a ideia central, tá vendo? A ideia central. Faz de conta, sem nenhum compromisso, só para dar um exemplo, que é o que vocês vão fazer na sexta. Ah, deixa eu falar uma coisa antes de terminar, de começar. Quando você faz a inscrição no site, você pode fazer a sua inscrição, ela é gratuita, eles não vão te cobrar nada. Se você quiser usar mais funcionalidades, logicamente eles vão propor para você fazer uma assinatura. Se não me engano, a assinatura anual é R$17, 17 dólares, melhor dizendo. Assinatura anual. Bom, então aqui, ó, nós estamos no MindMaster. Então, aqui eu vou dizer assim, né? Montagem não, desenvolvimento da máquina 3, da máquina impressora 3D. Beleza? Então, aqui, ó, você vê que tem uma espécie de um guia aqui do lado te mostrando o que vai acontecendo. Então, você tem introdução, ele pede para colocar um título no centro, colocou o título no centro, ele simplesmente dá um enter aqui, um okzinho aqui, dizendo que você fez certo aquela etapa. Eu clico aqui nesse cara, você vê que aparece o nome aqui em cima também, né? Ó. Aí eu clico nesse maisinho aqui, ó. Eu posso apertar o Tab. Apertando o Tab já aparece aqui para mim.
Ou eu posso dar um Enter, como também tem uma maneira de eu clicar nesse botão aqui, ó. Tem uma maneira que ele aceita eu clicando nesse botão, mas ele não está habilitado, eu estou achando estranho. Então, vou dar um Tab, vou escrever aqui, por exemplo, módulo mecânico. Módulo mecânico. Aí eu dou um Tab, ele vai bater nesse cara aqui, né? Então, agora essa ramificação está dentro de módulo mecânico. Então, eu vou dizer, por exemplo, que eu vou pensar nas mesas, nas réguas. As réguas das mesas. Por exemplo, é uma das coisas que eu vou pensar. Então, aqui, ó, selecionei aqui essa parte central, dou um Tab, ele vai para a parte de baixo. Módulo térmico. Ficou aqui, dou um Tab, parte de extrusão. Dou aqui um Tab, vamos supor que é a parte eletrônica, né? Perfeito. Clico nesse cara aqui, ó, dou um Tab, e vou dizer assim, ó, parte de servo motores. Servomotores. Eu vou dar um Tab e vou dizer que é a parte de placas. PCB. É a parte da placa eletrônica para colocar os componentes. Vou pensar nos componentes. Beleza, turma? Tranquilo até aqui ou não? Tranquilíssimo, né, meu? Tranquilíssimo. Não tem terror, né, meu? Não tem terror. Ó, dei um Enter, estou ali dentro, já abri um outro aqui para nós. Então, parte de PCB, componentes, a parte de microprocessador. Beleza. Parte de extrusão, faz de conta que eu dou um Enter aqui. Não, aqui ele pegou aqui embaixo. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Ele fica com uma bolinha quando você consegue acessar ele. Dá um Tab, e aí eu vou falar bico de extrusão. Bico ou cabeçote, né, meu? A parte da bobina, né? A parte do... como é que é o nome daquilo lá? A parte que faz o aquecimento. Vou colocar aquecimento só, depois eu me lembro do nome, que eu não quero perder muito tempo aqui. Mas está dando para ver aí mais ou menos como é que funciona a coisa, né? Hã? Dá para ver mais ou menos como é que funciona o negócio? Eu sim. Dá sim, professor. Dá para ver, né? Aqui, ó, vamos supor que é que eu tô com a minha tela aqui de uma maneira que eu tenho que movimentar isso. Mas, por exemplo, aqui embaixo, olha só, tudo que nós criamos está aqui, correto? Tudo está aqui. Então, existe uma coisa bem interessante nesse programa aqui, que é o seguinte, ó. Depois que você criou, à medida que você vai criando, você pode fazer isso. Mas, por exemplo, eu posso dizer, ó, esse módulo mecânico eu coloquei 1. O módulo térmico, para mim, é o 2. O módulo de eletrônica, para mim, é o 3. E o que são essas coisas? São as prioridades, ó. Então, você vem aqui, ó, prioridade 1, tá vendo aqui, ó? Prioridade 1, prioridade 2. Então, eu estou dizendo que essas coisas têm prioridade. Não vejo aqui. Você vê que tem até prioridade 10, ó. Cliquei naquela bandeirinha do lado, vem até prioridade 10. Agora, apareceu um aqui que eu cliquei sem querer nesse negócio aqui. Vamos supor que fosse prioridade 5.
Muito bem. O que acontece aqui, ó? Faz de conta, aqui à toa, só para a gente poder acompanhar e ver a funcionalidade. Vamos supor que esse bico de extrusão, eu estou dizendo aqui, né? Atribuir tarefa automática para o tópico, mas eu estou dizendo aqui que essa carinha feliz aqui com bico de extrusão. Talvez signifique que eu acho que aquele bico de extrusão que eu comprei é o melhor de todos, já comprei o bico de extrusão, e aí aquele bico, ele é um bico de uma máquina fantástica, sei lá. Também, da mesma maneira, eu posso pensar que os servomotores são coisas boas, o microprocessador pode ser que eu pense, olha, o microprocessador vai ser um Arduino, mas eu poderia colocar um microprocessador 10 vezes melhor, talvez um Texas, talvez um outro qualquer, um Raspberry Pi, talvez eu pudesse pensar nisso. Então, por isso que eu coloco uma carinha meio indiferente aqui. Aqui embaixo, ó, você pode compartilhar, você está com o seu mapa mental aqui, você pode compartilhar o seu mapa com outras pessoas, né? Se eu tivesse os nomes, os e-mails, vamos supor, eu pego e clico aqui compartilhar, ó, e aqui você coloca o nome das pessoas, os links aqui para compartilhamento, o link para compartilhar, e compartilha o seu mapa mental com outra pessoa. Lembrando o quê? Lembrando que quando eu comecei a fazer aqui o nosso mapa mental, eu escolhi um modelo que é alinhado à direita, né? Modelo alinhado à direita. Então, por isso que ele me deu toda essa ramificação aqui para o lado direito, né? Vou colocando aqui as coisas e ele vai, ó, agora que está habilitado, ó, se eu clico nesse cara, eu posso colocar mais coisas aqui. Por exemplo, posso colocar aqui a parte de extrusão, total, a parte de térmica, a parte de programação. Dizer que é só programação, né? Então você vai ter aqui a programação. Cliquei aqui no programação, tá vendo? Aqui o maisinho está habilitado, ele já vai dizer aqui. Aqui eu vou dizer somente que é o código em linguagem C. O código em linguagem C. Isso aqui para mim tem uma prioridade enorme também. Deu para ver, né? Deu para ver aí mais ou menos como é que funciona, não deu? Sim. Tranquilo, então nós vamos sair fora disso aqui. Sim, professor. Deu, né? Então, perfeito. Excelente. Então, veja, mapa mental é isso aí. E é uma área do conhecimento que às vezes é um pouco negligenciada, né? Tem pessoas que adoram usar mapas mentais. Eu gosto de usar mapa mental para organizar uma coisa que seja muito complexa. Mas para algo que seja um pouco mais simples, eu não uso. A gente já vai fazendo, né, meu? Bom, aí ele parte para um outro conceito aqui, que é o conceito de mapa conceitual. O mapa conceitual, ele difere um pouco do mapa mental, tá? O mapa conceitual são ferramentas gráficas para organizar, representar o conhecimento. E o mapa mental? O mapa mental é para representar o pensamento. E o mapa conceitual para representar e organizar o conhecimento. Eles incluem conceitos, geralmente fechados em círculos ou caixas de algum tipo, e relacionamentos entre conceitos indicados por uma linha de conexão, que liga dois conceitos, as palavras na linha, conhecidas como vinculação de palavras ou frase de vinculação, especificam um relacionamento entre os dois conceitos. Então, você tem aqui a necessidade de definir o que é um conceito. Nesse caso aqui, eles definem conceito como uma regularidade ou padrão percebido em eventos ou objetos, ou registros de eventos ou objetos, designados por um rótulo. O rótulo, para a maioria dos conceitos, é uma palavra.
embora algumas vezes usemos símbolos como o sinal de mais ou o sinal de porcentagem, e outras vezes mais do que uma palavra. E aí a gente tem uma coisa que é chamada de proposições. As proposições são declarações sobre objeto ou evento no universo que ocorre naturalmente ou são construídas. As proposições contêm dois ou mais conceitos conectados, usando palavras ou frases vinculadas para formar uma declaração significativa. Às vezes, essas são chamadas de unidades semânticas ou unidades de significado. Bom, então, vamos tentar entender. Vamos ver se a gente tem aqui um exemplo, tá? Um indivíduo, aí ele fala aqui assim, tá? Isso aqui é uma reflexão, tá? Isso aqui é para você ler depois. Um indivíduo, em princípio, não tem muita clareza sobre quais os conceitos relevantes de um determinado tema. E ainda mais, quais as relações entre esses conceitos. Então, ele está dizendo que quando você vai fazer um mapa mental, você não tem ainda, por exemplo, pode ser que o indivíduo, a pessoa que vai fazer, ela não tenha uma visão muito clara das relações e das relevâncias dos conceitos que estão alistados ali para esse mapa. Então, o que ele deve fazer? Olha só, ele dá um toque aqui, ó. Ao perceber com clareza, a pessoa deve, quando ela percebe com clareza e especificidade, essas lacunas, essas coisas que ela não sabe, passam a ficar um pouco claras, né? Então, ela pode ter um subsídio, né? Pode ter uma ajuda, né? De quem? De um livro ou material instrucional sobre suas dúvidas e daí voltar a construir seu mapa. Então, a pessoa está construindo o mapa, ela não está entendendo com clareza a relação que existe entre os conceitos e tal. Então, existe uma diferença fundamental entre mapa conceitual e mapa mental. Mapa mental vai representar pensamentos e mapa conceitual vai apresentar conhecimentos. Então, aqui, por exemplo, é um mapa conceitual. Ele está colocando assim, ó, o mapa conceitual foi criado por Joseph Novak, com base na aprendizagem significativa, foi criado nesse local aqui, utilizando representação gráfica, estabelecendo relações por meio de ou através de frases de ligação, formando proposições ou preposições. Mas o correto aqui, o termo era para ser proposições. Ok? Porque é uma coisa que envolve um pouco de lógica também, entendeu, pessoal? É uma coisa que envolve aquela coisa de lógica proposicional, entendeu? Você vai fazer uma afirmação, né? Onde essa afirmação, dentro do conceito, normalmente pode ser, vai entrar naquela lógica de verdadeiro e falso, entendeu? Apesar de que não estamos falando de lógica aqui. Então, ele fala que existem 4 tipos de mapas conceituais. Mapas conceituais, 4 tipos. O tipo teia de aranha, fluxograma, o tipo sistema, que é a entrada e saída, e o mapa conceitual hierárquico. Então, você tem aqui esse primeiro tipo aqui, ó. É o tipo teia de aranha. Esse primeiro tipo aqui, ó. Você vê que a constituição dele já é diferente. Ele tem um conceito central, um conceito aqui, ó. Clareza instrucional é 1. Você está fazendo uma afirmação. Clareza instrucional é 1. Construto do comportamento do professor. Construto do comportamento do professor. Baseado nos comportamentos observáveis. E aí ele distribui isso aqui, ó. Você vê que está se desenhando a ideia, o conceito, está se desenhando através de um mapa o conceito. Bom, aqui ele te dá outro tipo, que é o tipo fluxograma. Então você tem aqui uma coisa um pouco mais elaborada. Na realidade, ele pegou um diagrama de causa com um pouco de probabilidade no meio, equações, né? Então, isso aqui é um fluxograma. Equação de segundo grau, define-se delta como delta igual a b² menos 4ac. Tem a forma
Então, essa equação de segundo grau tem a forma ax² mais bx mais c é igual a 0. E aí, aqui embaixo, esse delta igual a b quadrado menos 4ac. Então, se o delta for menor que 0, se for igual a 0, se for maior que 0. As três situações que podem ocorrer ali com delta. Tudo bem, turma? Até aí? Tranquilo? Tranquilíssimo, né, meu? Tranquilinho mesmo, né? Hã? Mole, mole, né, meu? Isso aqui. Sim. Mole, mole, né? Então, da mesma maneira, aqui já tem outro tipo de mapa conceitual, entrada e saída. Ó. Então, você tem fazendas de produção, podem ser essas três coisas. E aí, podem trabalhar com gado ou com colheita, necessita disso ou disso. Posterior, se tem isso, vai posterior precisar disso. Posterior vai precisar disso. Encaminha, isso, tendo isso, vai encaminhar para supermercado, vai encaminhar para restaurante e também pode encaminhar para mercado de produtores. Então, você tem aí um sistema entrada e saída, tá? Então, o anterior passa a ser entrada dessa saída. Isso aqui passa a ser entrada e essa é a saída, e assim por diante. E por fim, ele está dizendo aqui, ó, só para a gente ver, ó, o animal habita um ambiente urbano. Se ele habita num ambiente urbano, pode tornar-se endêmico, provocar no ser humano reações tais como repulsa, empatia ou indiferença. Apresenta características peculiares. Então, ele nesse último aqui, realmente, a parte de hierarquia, né? Então, você tem uma situação em cima, aquela situação ocorre e vai startar situações embaixo, né? É como também se fosse um organograma isso aqui, né? Você vê que não tem, assim, aquele critério, vai ter mais a partir do contexto, né? Então, no organograma, ele está te mostrando algo, mas aqui ele está te mostrando consequência, né? Então, você tem a parte de cima, que, consequentemente, vai gerar uma parte, uma saída embaixo, né? Muito bem. E aqui, ele mostra, né, o que seria um bom mapa conceitual. Então, considerando mapas onde os conceitos estão de acordo com o que é aceito pela comunidade científica sobre determinados temas, não existe um mapa certo ou mapa errado. Um bom mapa começa com uma boa seleção de conceitos relacionados ao tema principal. Cada conceito pode estar relacionado a mais de um conceito, e a existência de um grande número de conexões entre os conceitos revela a familiaridade do autor com o tema considerado. Então, aqui, turma, ó, parece uma brincadeira o que eu vou dizer para vocês. Mas quando você for fazer trabalho, quando você for fazer o seu trabalho, alguma coisa, tenta fazer um mapa conceitual. Quanto mais emaranhado esse mapa conceitual, melhor. Demonstra que você conhece mais o assunto, porque você tem mais elementos do seu mapa conceitual. Então, quer dizer, você pega um assunto qualquer. Vamos pegar um assunto qualquer para fazer sei lá, um teste. Vamos supor, tá? Pegar aí, tá na boca de todo mundo, coronavírus. Coloca no coronavírus é o conceito principal que você quer desenvolver. Muito bem. Aí você coloca, bom, vai ter um momento, né? Você vai colocar coronavírus, é a parte de cima, é o primeirinho lá. E aí você vê de onde veio, ou onde se desenvolveu. Não estamos discutindo aqui, turma, nacionalidade de vírus, porque vírus não tem nacionalidade. É onde ele surgiu. Então você vai colocar coronavírus, onde surgiu? Na China. Quais países, como ele se tornou endemia? Aí você vai abrindo o leque. Quanto mais coisas você colocar nesse mapa conceitual, quanto mais emaranhado ele ficar, quanto mais amarradinho ele ficar, mais conhecimento você tem de causa do assunto, entendeu? É isso que ele quer dizer aqui, ó. A existência de um grande número de conexões entre os conceitos revela a familiaridade do autor com o tema considerado. Tudo bem? Mesmo que ele não tenha feito a escolha dos conceitos a serem mapeados, ele conseguirá perceber as relações entre eles se tiver algum domínio sobre o tema. Se não tiver domínio nenhum sobre o tema, aí não percebe as relações.
não consegue relacionar uma coisa com outra. E quando a pessoa ela não conhece o assunto, fala besteira, entendeu? Então, antes de você falar sobre um determinado tema, é interessante fazer um mapa conceitual do assunto. Tudo bem? Tudo bem até aí, turma? Tranquilo? Bom, aí ele vai para o mapa que é ruim, né? Um bom mapa conceitual. Vamos pular, aqui está mostrando um exemplo. E um mapa conceitual ruim. Fazendo uma ressalva aqui, esse mapa conceitual ruim não significa que ele é de todo ruim, mas ele vai extrapolar algumas coisas que os autores consagrados eles não fazem, né? Primeiro, o cara não ter conhecimento do assunto. Ele não vai conseguir enxergar a relação. Então, o mapa conceitual ruim faz uma conexão linear entre os conceitos. Ele evidencia que seu autor não visualiza outras conexões, outras possibilidades de entendimento da questão. Tudo bem? Tudo bem, turma? Entenderam aí? Entenderam essa parte ou não? Hã? Entenderam ou não entenderam? Ou sumiu todo mundo? Ou deixaram aí Sim. Entenderam? Então, veja, olha só, isso aqui é revelador, né, meu? Se o cara conhece, ele vai fazer mais conexões. Se o cara não conhece o assunto, ele não vai fazer conexão, ele vai ter uma visão linear do assunto. Mostra que o conhecimento dele é ralo sobre aquele assunto, sobre aqueles conceitos todos lá. Entendeu? Não consegue ter uma conversa de 15 minutos a respeito do conceito, porque não entende, não conhece o tema. Muito bem. E aí, da mesma forma que para o mapa mental ele deu um programinha, aqui também você consegue baixar esse CMAP aqui, ó. Esse CMAP aqui é um programinha que faz mapas conceituais. Deixa eu abrir aqui. Olha ele aqui, ó. CMAP Tools. Tudo bem, turma? Tá aqui, ó, o programinha de mapa conceitual. Esse programinha aqui, ele já é um programa gratuito e ele pede uma doação quando você vai baixar ele lá. Ele te coloca no site do programa e ele pede uma doação. Se você quiser fazer também, entendeu? Se não quiser fazer, não precisa fazer. Então ele tem maneiras aqui de desenhar o mapa mental para você, né? Ó, ele vai te dar essa tela aqui, onde você coloca o seu nome, a organização, tudo, e você coloca uma senha. Uma vez que você colocou a senha, aí você vai conseguir trabalhar com esse programa aqui. Bom, então só mostrei o programa. Eu incentivo que você baixe, faça download desses dois programas, para você fuçar neles. Nós, na aula passada, fizemos um acordo aqui de dividir da seguinte maneira, né? Da gente passar o máximo de teoria possível na quarta, como todos, com raras exceções, estão aqui, e a gente vai repetir isso na sexta-feira, só que de maneira prática. Nós vamos montar um grupo, né, virtualmente aí, e aí a gente vai fazer mapa mental de 2 temas, e a gente vai tentar fazer esse mapa mental usando o programa de mapas mentais. E depois a gente vai também tentar fazer um mapa conceitual pegando um determinado conceito. Ok? Tranquilo? Bom, então é isso aí, ó. Mostrei os 2 programas. Agora ele entra num outro assunto, que é uma outra ferramenta. Essa ferramenta, no programa MindMaster, você vê que lá tem essa ferramenta para você usar lá. Então aqui é uma outra ferramenta chamada análise SWOT. Essa análise SWOT,
ela no português é chamada de análise fofa. Talvez você tenha essa ferramenta em outra disciplina, inclusive. E essa análise SWOT, ela vai ser as forças, né? Você vai fazer uma análise das forças da sua empresa, do seu negócio, das oportunidades, das fraquezas e ameaças, ok? Então aqui, ó, ele está dando os nomes em inglês e ele está definindo o que são essas coisas aqui, ó. Vantagens internas da empresa em relação a empresas concorrentes. Né? Ambiente interno, então vai usar o strength e vai usar o weaknesses. Então, isso aqui é o que? São as desvantagens internas da empresa em relação a empresas concorrentes. Então, você está analisando o seu negócio em função de 4 quadrantes. São 4 quadrantes. No primeiro quadrante vai aparecer 2 termos, S e W, que são ligados ao ambiente interno da sua empresa. Ou seja, são as forças e as fraquezas que ela possui. Então, força e fraqueza estão ligadas a um ambiente interno da empresa. Você vai olhar para dentro da sua empresa e vai falar, no que eu sou bom? No que eu sou forte? E aí você vai olhar para a sua empresa e vai falar assim, no que eu tenho deficiência? No que eu sou fraco aqui dentro? Entendeu? Quais desvantagens internas e quais vantagens internas? Quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas? E no ambiente externo? No ambiente externo, você vai analisar também 2 coisas. As opportunities ou oportunidades e as threats, que são as ameaças. Então, o que são as oportunidades? São aspectos positivos da envolvente com o potencial de fazer, são aspectos positivos da envolvente com o potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. Ou seja, você vai olhar para fora da empresa agora e vai ver, bom, que oportunidades eu tenho no mercado? Sei lá, você pode, através disso, por meio disso, você pode analisar o novo lançamento de um produto que é deficiente no mercado e que sua empresa tem condições, o seu negócio tem condições de tocar. Ou então você vai analisar uma oportunidade de crescer e pegar uma fatia do mercado que você não tem. Muito bem. E quais são as ameaças? São aspectos negativos da envolvente com o potencial de comprometer a vantagem competitiva da empresa. Então, vantagem competitiva é um assunto vasto, né? Porque vantagem competitiva você tem sempre quando você tem 2 aspectos dentro da sua empresa, qualidade e preço. Então, isso você deve estar estudando lá no marketing. Qualidade e preço deve estar estudando em marketing isso aí. Ou vai estudar isso em marketing. Mas é interessante que a gente comece a já ter uma visão a respeito disso, né? Quais são as oportunidades e as ameaças do meu negócio. Oportunidade e ameaça são aspectos que você entende quando você olha para fora da empresa, quando você olha para fora do seu negócio. Entendeu? Muito bem. Então, a matriz SWOT, ela vai te dar esses pontos aqui, ó. Então, quando você vai fazer o ambiente interno, predominância de pontos fracos e pontos fortes. Ambiente interno, pontos fracos e pontos fortes. E ambiente externo, predominância de oportunidades e ameaças. Então, se eu tenho pontos fortes e oportunidades, então eu me desenvolvo. Se eu tenho pontos fortes, eu analiso a parte interna, vejo que tenho pontos fortes, e analiso o mercado e vejo que tem oportunidades, combinando esses 2 fatores, um fator externo e um fator interno, eu percebo que eu posso ter crescimento. Agora, se eu vejo que eu posso ter desenvolvimento. Se eu vejo que tem oportunidade, mas eu tenho pontos fracos, aí precisa crescer, precisa de crescimento. Se eu tenho pontos fortes, mas eu tenho ameaças, então você imagina o seguinte, imagine assim, você está conduzindo o seu negócio.
você fez uma análise. Normalmente, o momento de análise estratégica, né, o planejamento estratégico, é onde surge esse negócio aí, onde surge a necessidade de fazer análise de ponto forte. Então, você fala assim, ó, eu tenho um ponto forte que é esse aqui, mas eu tenho também ameaças no mercado. Então, o que eu devo fazer? Devo fazer manutenção desse ponto forte. Eu vou manter ele, fazer manutenção para que ele se mantenha, porque os concorrentes, a vantagem, né, competitiva, eu só vou conseguir manter essa vantagem se eu mantiver o meu ponto forte, se eu conseguir manter firme lá. Agora, se eu tenho pontos fracos e eu tenho ameaças, não tenho ponto forte naquilo onde eu sou fraco, naquele aspecto que eu sou fraco, eu ponto fraco, e eu tenho ameaça, então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar sobreviver. Vou tentar sobreviver. Não tem como eu fazer outra coisa. Eu não vou me desenvolver naquilo, porque é ponto fraco. E eu não tenho oportunidade, eu tenho ameaça. Só tenho um concorrente forte naquela área ali. Às vezes, concorrentes melhores que eu. O que eu tenho que fazer? No meio desses grandes, desses bons, eu tenho que sobreviver. Existe ferramenta que vai me ajudar a fazer isso? Existe. Existe. A gente vai aprender uma parte delas aí, entendeu? Um monte delas. Mas uma análise sincera a respeito dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, oportunidades e ameaças do seu negócio, a sua empresa, sei lá, é um ponto importante. Bom, aqui você vê que o diagrama é dessa maneira, né? Então vamos pensar numa coisa para ter como exemplo, vai. Faz de conta que você tem um negócio, faz de conta, estou me imaginando uma coisa agora, nesse momento, tá? E o seu negócio, ele é um trabalho que você tem de vendas, você é um vendedor que vende produtos digitais, ou seja, você vende produtos pela internet e você tem lá uma pomada, sei lá, né, que faz o camarada emagrecer. Quais são os pontos fortes? Você vai analisar internamente, olhar para dentro, e você vai falar assim, olha, internamente, esse produto é um produto que todo mundo quer. Todo mundo gostaria de ter uma pomada que usasse lá e conseguisse emagrecer. Ponto fraco. Qual que seria o ponto fraco? Olhando para a parte interna do seu negócio, você pode falar assim, bom, você pode analisar internamente, como o trabalho depende quase que exclusivamente de você, você pode falar assim, bom, eu ainda não sou um vendedor nota 10. Eu, particularmente, sou um nota 6, nota 7. Como é que eu faço para melhorar? Tem que buscar conhecimento. Mas você admite que você tem uma postura, um speech, uma abordagem pessoal que ela é fraca como vendedor. Para ser um vendedor, você é mole, você é fraco. Então, é ponto fraco. Isso é ponto fraco do seu negócio, uma vez que depende de você. Se fosse de uma equipe, você estivesse analisando a equipe, para subsidiar essa opinião, para subsidiar essa análise, você poderia trazer estatística. Principalmente estatística de metas não alcançadas. A minha meta era de vender, sei lá, durante um mês, 100 frascos de pomada, dessa pomada que emagrece. E eu não consegui atingir 100, consegui atingir 90. Então, você tem lá um relatório que pode subsidiar que a sua equipe é fraca. Poderia ter vendido 100 e não consegue. Ok? Muito bem, esse é o pontos fortes e pontos fracos. Muito bem. E aí você pega e agora você vai olhar para fora. Quais são as ameaças? Bom, no meu negócio, a ameaça é que tem diversos produtos, tem um monte de produto que são pomadas, que são, sei lá, chás, que são comidas low carb, são diversos mercados, até nichos, que é para emagrecimento. Então, eu estou num vasto nicho de mercado, eu estou num nicho, tem muita gente. Então, tem ameaça. Então, um dos pontos é esse. As ameaças são essas. Muitos entrantes no mercado, muitos entrantes. Esse é um ponto. São as ameaças.
Bom, mas vamos supor que você insista, né? Você quer ficar nesse mercado, porque afinal de contas é um bom mercado, né? Um mercado fantástico, né? Então você vai pensar, que oportunidades eu tenho? Eu tenho oportunidade, por exemplo, de diversificar dentro do nicho de emagrecimento com outros produtos, entendeu? Então eu vou aumentar a minha carteira, o meu leque, o meu catálogo, vou aumentar com outros produtos. Tem um produto só, vou aumentar com um produto, sei lá, que seja dieta, que seja exercício, vou colocar outros produtos também para vender nesse sentido. Ok? Deu para mais ou menos ter uma noção aí do que é pontos fortes, pontos fracos, oportunidade e ameaça dentro de uma análise SWOT, turma? Deu para ter uma ideia? Sim. Perfeito. Bom, então a gente vai E fazer uma prática disso aqui na sexta-feira também. Bom, vamos para o próximo. O próximo, eu não sei se todos conhecem, é chamado de diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, ele é um diagrama conhecido como diagrama espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama 6M. Essa coisa cresceu tanto que existem pessoas discutindo 7M, 8M até 10M, entendeu? Mas o tradicional, o original, era chamado de 6M. Então, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de planejamento da qualidade muito eficiente para identificar causas que geram efeitos. As causas que geram problemas. Então, você já vai pegar e analisar através de um diagrama espinha de peixe quais são as causas que geram determinado problema. Então, como a gente começa? A gente começa com o problema. Olha, eu tenho um problema assim. Sei lá, o parafuso do sistema tal, ele não está apertando lá o sistema. Bom, ou seja, quais são os fatores motivadores relacionados com a maioria dos problemas detectados em uma organização? Se sistematizou esse tipo de análise, né? Então, a análise espinha de peixe, o diagrama de causa e efeito, ele sistematiza porque ele coloca o problema como um efeito que surgiu, o problema surgiu por causa de uma dessas 6 coisas, ou pela combinação de algumas delas. Então você tem como primeira causa, você deve procurar no método, aqui não tem uma ordem, tá? Estou falando como primeira, poderia ser material aqui no primeiro. Então você pode pegar aqui no método, ou no material, ou na mão de obra, ou o próprio meio externo, meio ambiente, ou a medida, ou a máquina. Ok? Então eu estou com um determinado problema. Vamos chutar um problema qualquer. Vamos fazer uma fajutagem aqui. Faz de conta que você está dentro da sua empresa lá e faz de conta que está dando muito problema de cerâmica. Deixa eu pegar aqui para você ver sobre o que eu estou falando. Faz de conta que você está com problema nisso aqui, ó. Isso aqui é uma casca cerâmica que é usada em fundição. Casca cerâmica usada em fundição. Você está com problema na casca cerâmica em fundição. Beleza. Quando eu começo a analisar, e olha que o que ocorre aqui é o seguinte, é uma coisa simples. Você pode usar esse pretexto do Ishikawa para alimentar o seu brainstorming. Você pode trazer um Ishikawa e usar no seu brainstorming, que é uma coisa muito efetiva de se fazer. Então você vai ter ideias de que o problema está surgindo por quê? Bom, primeiro vamos analisar o método. Como é que é feito isso aqui? Como é que isso aqui é feito? Bom, isso aqui os caras pegam, fazem um molde de cera mesmo, um molde de cera, uma peça feita de cera. Depois eles mergulham isso numa lama sílica. Essa lama sílica, ela endurece, e aí você tem a primeira camada. São dadas 10 camadas. Você tem uma espessura aqui por causa dessas 10 camadas. Muito bem. Então você analisa o método, como isso é feito. Analisei o método. Por que está dando um problema na cerâmica? Pode ser método? Pode. Bom, pode ser o material da cerâmica?
Pode. Bom, que material é esse? Que fornecedor está nos fornecendo? Quais são as especificações do material? Quais são, dentro do processo, quais são os processos usados de secagem para obtenção disso? Bom, pode ser a mão de obra? Pode. Está dando problema na minha casca cerâmica. Bom, que problema pode ser envolvido com a mão de obra? A mão de obra pode chegar e, dependendo de como ela manipula essa casca cerâmica, ela pode trincar a casca cerâmica, e pode ser um dos problemas que surgem na casca cerâmica. Trinca. Pode haver, por exemplo, o meio ambiente. Bom, em que o meio ambiente forneceria situações ou condições que levariam ao problema de ter problema na casca cerâmica? No momento que ela foi fazer a cura, porque isso aqui é curado dentro de um forno. No momento que ela foi fazer a cura desse negócio aqui, ela simplesmente não colocou na temperatura certa o forno. E aí não fez o tratamento que essa peça deveria receber, né? Então é um problema de meio. Aí você pode ter o problema na medida do molde de cera, que vai interferir na medida do molde cerâmico, da casca cerâmica. E por fim, a máquina. Que máquina é? A máquina onde é feito o molde de cera é uma prensa. Você recebe uma peça de cera, faz de conta que a peça de cera é essa peça aqui. Um violão. Um violãozinho. Ok? Então, isso aqui é feito de cera. Você está vendo essa peça aqui feita de aço, né, meu? Mas eu estou falando, faz de conta que essa peça é de cera. Essa peça de cera, ela não tem esse furo e não tem esse negócio aqui. Ou ela tem, na verdade, esse furo e tem esses rasguinhos aqui. Então você pega essa peça feita de cera e mergulha ela num banho de lama. Só que você faz isso em 6 banhos diferentes, ou 10. Você vai fazer isso aqui. À medida que você vai fazendo isso, ela vai ficando mais grossa a casca. E ela vai gerar uma cavidade, porque depois você aquece isso aqui num autoclave. Um autoclave é uma máquina que, por meio de pressão e calor, como a peça é feita de cera, ela vai escorrer, ela vai amolecer e vai escorrer como se fosse um óleo. E vai ficar uma cavidade lá nessa casca cerâmica. Aí eu vou na casca cerâmica, ela tem diversas cavidades, eu vou e despejo ali dentro aço quente. Aí sai uma peça de aço como essa peça aqui. Ok? Muito bem. O que acontece? Você pode ter problema em diversas máquinas por onde ela passa. Agora, como nós estamos falando exclusivamente da peça cerâmica, da casca cerâmica, o maior problema é justamente nos banhos. Os banhos com a lama sílica. Tem uma lama sílica que a pessoa mergulha essa peça, que é a peça, na realidade, é a peça de cera, mergulha, aí fica uma camada fina. Aí ela seca um pouquinho, vai em outro banho. No final ele pinta. Você vê que tem, parece uma coisa, como é que se fala? Branco e cinza, né? Tem uma textura, né? É isso aí mesmo. Ela é branca e cinza. Então, à medida que você vai mergulhando nos banhos, esses banhos eles vão engrossando a casca. Então, não sei se você consegue ver aqui, ó. Olha a grossura dessa casca aqui, ó. Essa grossura aqui, ó. Aqui dá mais ou menos uns 8 ou 10 milímetros, 8 milímetros. Então, isso é só um exemplo que eu estou criando para vocês, tá? Então, eu tenho um determinado problema e analiso à luz de cada um desses M's aí, como que pode cada um desses M's ter impactado e levado a efeito o problema. Levado a efeito é uma redundância, né? Porque o problema é o efeito. Levado a efeito, o efeito. Levado a efeito, o problema. Tudo bem, turma? Então, aqui ele explica o que é cada um desses M's, né? Tranquilinho aí? Então, aqui ele dá mais um exemplo, o diagrama de Ishikawa. Ele coloca o diagrama de Ishikawa, o problema de produto com defeito. Produto com defeito pode ser mão de obra, ou seja, pode ser algo pessoal, falta de treinamento, conversa paralela.
Pode ser máquina, falta de manutenção, equipamento obsoleto. Pode ser material, matéria-prima com defeito, ferramenta sem corte. Pode ser método, jornada de trabalho excessiva, falta de controle de qualidade. Ok? Mais um exemplinho aí. Eu achei esse exemplo aqui, ó. Ele deu só 4M, ele não usou os 6Ms. E assim a gente basicamente termina essa primeira parte aí. Tudo bem, turma? Esse material está com vocês. Deixa eu sair fora aqui da nossa tela. Pamela conseguiu ficar até o final hoje, Pamela? Muito bem, turma. Alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? É uma quantidade absurda de conceitos aí, né? Mas eu acho que todos esses são conceitos bastante leves até, por enquanto, né? A gente vai entrar com outras ferramentas aí elas são mais pesadas aí, né? Como, por exemplo, o QFD, para você desenvolver essa parte do produto, por exemplo, né? Tranquilo aí, turma? Como é que vocês estão? Beleza? Deu para entender tudo o que foi? Tranquilo, professor. Deu para entender tudo o que foi? Sim. Bom, então, a gente precisava dessa parte teórica. Aí, na sexta-feira, eu vou propor alguns problemas. A gente vai ter que pensar se eu vou ter que trabalhar com o Zoom e com uma ferramenta adicional, ou se eu consigo abrir várias reuniões em Zoom, e aí eu mando para determinados grupos pelo e-mail para se reunir em reuniões. Eu não sei se dá para fazer isso no Zoom, entendeu? O ideal seria pegar o povo, né, pegar a turma. Eu vou, a princípio, gravar bem o nome das pessoas que estão aqui, para a gente poder dividir em 2 grupos, talvez. A gente fala, ó, do número tal, tal, entra nessa reunião, e do número tal, entra nessa reunião. Aí eu já mando o link para vocês pela sala virtual, por e-mail, mas eu vou ver, mas isso aí acho que não vai acontecer na sexta-feira, vai acontecer só na quarta-feira que vem ou na sexta-feira que vem. Aí na quarta-feira que vem a gente apresenta o restante das ferramentas todas aí. Aí depois a gente vai fazendo uma série de práticas aí, entendeu? Beleza, turma? Ok. Beleza. Fala, querida. Pode Ok. Beleza, professor. Deu para ter uma boa base. para ter uma base, né? Já tinha ouvido falar nessas ferramentas aí? Algumas sim. Então eu vou finalizar e a gente vai se encontrar, talvez, se a gente não se encontrar na sexta-feira, que é o feriado, né? A gente se encontra na quarta-feira que vem. Tudo bem? Tchau, muito Ok. obrigado. Tchau, Ok. muito obrigado pela presença de todos aí. Valeu. Tchau, professor. Boa noite aí. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.